Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, sejam bem-vindos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam convosco e em cada um de nós. Vamos continuar os nossos estudos para aprender um pouco mais, a nos tornar pessoas melhores e estarmos firmes com Jesus, que Ele é o nosso caminho, é a nossa salvação. Então, vamos começar o nosso estudo e vamos à nossa leitura de hoje. Glória a Deus. E Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, Ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, Ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois, assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se estiverem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos, e assim mostram que são meus discípulos. Assim como o meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai, e Ele continua a me amar. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz. Mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que eu ouvi de meu Pai. Não foram vocês quem me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. O que eu mando a vocês é isso: amem uns aos outros. João, capítulo 15, versículos 1 ao 17. Um trecho do apóstolo Paulo. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios, ou poderosos, ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E, para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco,
para destruir o que o mundo pensa que é importante. Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus. Nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 ao 30. O rei Davi conseguiu controlar completamente o seu reino, e o Senhor Deus o livrou de todos os seus inimigos. Um dia, Davi disse ao profeta Natã: "Veja só, aqui estou eu, morando numa casa revestida de madeira de cedro, enquanto a Arca da Aliança está guardada numa barraca." Natã respondeu: "Faça tudo o que quiser, porque o Senhor Deus está com você." Mas, naquela noite, o Senhor Deus disse a Natã: "Vá e diga ao meu servo Davi que eu mandei dizer o seguinte: não é você a pessoa que deve construir um templo para eu morar nele. Desde que tirei do Egito o povo de Israel e até hoje eu não tenho morado em nenhum templo. Tenho viajado morando numa barraca. Em todas as minhas viagens com o povo de Israel, nunca perguntei aos líderes que escolhi por que razão eles não construíram para mim um templo revestido de cedro. Portanto, diga ao meu servo Davi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo o seguinte: eu tirei você do trabalho de cuidar de ovelhas nos campos para que governasse o meu povo de Israel. Estive com você em todos os lugares por onde tem ido, e conforme você foi avançando, eu o defendi de todos os seus inimigos. Eu farei com que você seja famoso, tão famoso quanto os maiores líderes do mundo. Escolhi um lugar para o meu povo de Israel e o fiz morar ali, onde eles viverão em paz. Desde que entraram nesta terra, eles têm sido atacados por povos violentos, mas isso não acontecerá mais. Eu prometo que livrarei você de todos os seus inimigos e que lhe darei descendentes. E quando você morrer e for sepultado ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei e tornarei forte o reino dele. 2 Samuel, capítulo 7, versículos 1 ao 12. Certo dia, Davi perguntou: será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa por causa de Jonatas. Havia um empregado chamado Ziba, da família de Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, sou eu mesmo, às suas ordens, respondeu ele. E o rei lhe perguntou: ainda existe alguém da família de Saul para que eu possa fazer alguma coisa boa como prometi a Deus? Ziba respondeu: sim, existe um filho de Jonatas. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Na casa de Maquir, filho de Amiel, na cidade de Lodebar, respondeu Ziba. Então o rei Davi mandou buscá-lo. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou,
ele ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante de Davi, em sinal de respeito. Davi disse: Mefibosete. Às suas ordens, Senhor, respondeu ele. Não fique com medo, disse Davi. Eu serei bondoso com você, por causa de Jonatas, o seu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você será sempre bem-vindo à minha mesa. Mefibosete se curvou novamente e respondeu: Eu não valho mais do que um cachorro morto. Por que o Senhor é tão bondoso comigo? Então o rei chamou Ziba, o empregado de Saul, e disse: Eu estou devolvendo a Mefibosete, o neto do seu patrão, tudo o que pertencia a Saul e a sua família. Você, os seus filhos e os seus empregados cultivarão a terra para a família do seu patrão Saul e farão a colheita para que eles tenham comida. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. Ele respondeu: Farei tudo o que o Senhor mandar. Daí em diante, Mefibosete passou a comer junto com o rei, como se fosse o filho dele. Segundo Samuel, capítulo 9, versículos 1 ao 11. Meus irmãos, o que nós podemos tirar dos ensinamentos de hoje, na minha visão, é que Jesus nos escolhe. Ele nos escolheu primeiro e nós fazemos parte dele quando nos unimos a Jesus. Viramos os seus galhos e ele nos poda, ele nos corta. Quando nós somos errados, nós não estamos nele, nós estamos longe da graça de Deus. Quando estamos com ele, o lavrador, que é o nosso Pai, ele vai nos podar para que nós possamos dar mais frutos, para que nós possamos ser melhores. Ora, dar frutos em que sentido? No sentido de ser uma pessoa do Pai, uma pessoa que está voltada para Deus, para Jesus. Ele diz que o mandamento dele é: amem uns aos outros. É tudo o que nós precisamos saber, amar ao seu semelhante. E ele pega pessoas improváveis. Você não pode se achar que você não é digno de estar andando com Jesus porque você é pecador. Rapaz, na hora que nós estamos unidos com o Pai, que nós nos voltamos para o Pai, ele vai nos acertar. Mesmo que nós sejamos aquele galho torto, ele vai cortando os pedacinhos, puxando, ajeitando e vai nos melhorando. Eu digo a vocês que é verdade, isso é um fato. A cada dia você vai, quanto mais você está na presença de Deus, na companhia de Jesus, que você faz parte daquela planta que é a videira verdadeira, nós começamos a ser trabalhados ali. E aí vamos nos melhorando. Aí ele pega as pessoas que são mais tortas, mais difíceis, para que o mundo não ache que porque as pessoas estão preparadas, porque têm poder, porque têm dinheiro, são essas pessoas que Deus escolhe. De forma alguma. Ele escolhe as pessoas mais improváveis. Eu digo que eu sou um exemplo. Eu sou um improvável e estou aqui falando de Deus porque Ele me tocou o meu coração. E esse trabalho é dele, não é meu. Então, o que nós precisamos ver é isso. E ele dá 2 exemplos claros aqui, que eu fiz questão de ler, sobre Davi. Davi era um pastor de ovelhas. Era aquele filho que nem foi apresentado quando buscaram
quando o profeta foi à casa do pai de Davi para ungir o próximo rei de Israel, que Deus mandou. Ninguém dos irmãos bonitos de Davi não foi escolhido. Ele tinha irmãos maiores, mais fortes, e o profeta que estava lá disse: não, Deus não me tocou para ungir nenhum deles como rei de Israel. E aí, você não tem outro filho? E aí ele disse: não, eu tenho um lá ele está pastoreando as ovelhas, mas ele é pequenininho, fraquinho, traga ele que eu quero ver. Quando ele chegou, aí Deus disse ao profeta: unja este será o rei de Israel. E aí nós conhecemos a história de Davi. Davi foi um rei vitorioso, foi um homem de Deus. Davi derrotou Golias, e nós temos que ver. Tem mais outro exemplo aqui, que o próprio Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele teve os erros dele, nós sabemos, está na história, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. E quando ele entrou, que ele foi ungido e foi trazido ao palácio para trabalhar com o rei da época, o rei era Saul, e o filho do rei Saul era Jonatas. Então Davi se tornou amigo de Jonatas. Teve uma época que Saul, perturbado por Satanás, tentou matar Davi, mas nada disso aconteceu, porque Deus estava tomando conta dele, dando os livramentos, e tinha um plano na vida dele. Assim como nós temos o plano que Deus traçou para nós, que Jesus está nos guiando. Nós não sabemos, mas tudo que Deus faz é para o nosso bem. Então, meus irmãos, é isso que eu estou trazendo a vocês, para que acho que nós aqui juntos podemos ser pessoas melhores, nos baseando nas histórias dos grandes homens de Deus, que na história que Jesus veio, nos contou, que ele deu os exemplos dele, ele deu sua vida por nós. Então, tudo o que eles fizeram foi para que nós encontrássemos a nossa salvação. E nós vamos encontrar, sim, irmãos, com certeza, com a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá então, agora, alargar a nossa via de ligação com o Pai, que é com a nossa oração, que a gente engrossa o nosso cordão umbilical com o nosso Criador, e vamos poder estar mais afinados com tudo que Deus nos manda, com a vida que está próxima de nós ganharmos, que é a vida eterna. Deus abençoe a todos. Vamos orar. Que as graças e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo venham do céu e possam ser derramadas sobre nós, tranquilizando a nossa mente e o nosso espírito, estabilizando os nossos pensamentos e nos dando a lucidez em olhar a vida, restaurando em nós as boas vibrações de Deus e nos enchendo de fé, perseverança e de alegrias de viver renovadas dentro de nossos corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, retornamos a Ti, Senhor, hoje, principalmente para Te agradecer. Eu agradeço, meu Pai, por Tua presença em meu caminho. Te agradeço por todo o Seu carinho e cuidado, nos sustentando e nos dando forças para enfrentar as nossas batalhas. Ó Pai, eu agradeço ao Senhor, pois sei que o Senhor me amou primeiro. Tu tens me dado coragem, resignação, perseverança e livramentos do mal que nem sequer percebi. Tenho certeza que a Tua mão não me desampara. És Tu que guia os meus passos, e se cheguei até aqui, foi porque o Senhor me sustentou. Te peço, Pai, que eu possa lhe ser útil em minha caminhada,
que eu possa refletir o teu amor e a influência de Jesus na minha vida. Que eu possa ser um vosso instrumento, repassando ao meu semelhante toda a energia que a tua graça e misericórdia já operaram em mim. Também vos peço, Senhor, pelas pessoas de minha família, peço pelos meus amigos e pelos irmãos que estão orando aqui. Que a tua graça se multiplique e que o Espírito Santo encontre os corações dispostos a se ligar a Jesus, a videira verdadeira, que é o caminho reto e a nossa salvação. Pois que é em nome de Jesus que eu oro e já vos agradeço. Amém. Glórias ao Senhor, meu Deus. Bom sábado a todos. Que Jesus nos pegue pela mão, conduza e proteja até o final de nossa jornada.